Olá a todos. O meu nome é Anderson Luiz Machado dos Santos. Eu sou professor do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Maria. É uma satisfação estar participando do 11º Copene, nessa sessão temática intitulada Aquilombar-se, modos de existir, reexistir em coletividades pretas. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Territorialidades Negras da Campanha Gaúcha, um diálogo com subalternidades e reexistências. Esse trabalho é fruto de um processo de pesquisa no âmbito da geografia e ciências sociais, cujo campo de estudos situa-se no espaço-tempo do Brasil meridional, particularmente na região conhecida como Campanha Gaúcha. Sua problemática reside em compreender como uma multiplicidade de sujeitos originários e reterritorializados na região encontram-se em uma posição de subalternidade diante de um regime territorial dominante. Nessa comunicação, destacarei a condição das populações negras, sujeitadas e subalternizadas por esse regime, em paralelo à produção de seus espaços-tempos de vida e reexistência. Os aportes teóricos que mobilizamos nessa pesquisa pressupõem a concepção de uma pesquisa-diálogo com os sujeitos, ou seja, não uma pesquisa sobre os sujeitos, conforme os paradigmas euro-norte-centrados. Pressupõe uma inscrição nos territórios para alcançar as trajetórias desses sujeitos. Portanto, nosso locus de estudo esteve junto às populações negras que vivem às margens desse regime territorial, populações que vivem no campo, no espaço rural, com um forte distanciamento e isolamento em relação ao urbano, nos espaços-tempos chamados e conhecidos como rincões da Campanha Gaúcha. Coadunamos diferentes matrizes epistêmicas para compreender esses processos, do pensamento pós-estruturalista, decolonial e afrodiaspórico. Diante dos nossos resultados e discussões, afirmamos que há um regime territorial hegemônico e dominante na Campanha Gaúcha. A reivindicação do nosso próprio poeta negro, Oliveira Silveira, no poema Décima do Negro Peão, nos remete acerca da condição afro-gaúcha, e particularmente acerca desse regime territorial que, por sua vez, fez da presença negra e de outras populações subalternizadas, invisibilizadas e silenciadas. Esse regime, portanto, remete a um processo de longa duração, desde as disputas coloniais ao processo escravocrata até o presente momento. E afirmamos que a sua genealogia tem como pedra fundamental a colonialidade, do poder, do saber, do ser e da natureza. Diante dessa condição, encontramos territorialidades negras que se situam entre a subalternidade e a resistência. E essas perspectivas se encontram nos rincões que estudamos da Campanha Gaúcha. Portanto, os espaços-tempos vividos por essas populações são verdadeiras zonas áridas, parafraseando Fanon, precárias, onde a manifestação de sua própria existência é negada, na medida em que se afirma um outro espaço, hegemônico e dominante, de homens brancos, grandes proprietários, patriarcas e heteronormativos. Contudo, interpretamos que as relações de poder nunca são unilaterais, e sim uma multiplicidade de correlação de forças, o que determina a existência de resistências. Nessa condição, destacamos que as territorialidades negras dos rincões da Campanha Gaúcha, sobretudo a partir das trajetórias e dispositivos mobilizados pelas mulheres negras que vivem nessas localidades, representam tais processos de reexistência. Afirmamos que essa resistência existe, pois, nas forças materiais e simbólicas exercidas pelas mulheres negras, coadunam-se diferentes diretrizes familiares. Portanto, há uma inflexão na qual a ancestralidade e a matriarcalidade negra e camponesa joga contra os efeitos da colonialidade, patriarcal e machista, branca e terratenente da Campanha Gaúcha. Também, a condição de ser negra e camponesa se realiza em múltiplas formas, no trabalho com a produção dos alimentos, no trato com os animais, nas relações familiares e nas relações de ajuda mútua com os vizinhos. Isso determina condições fundamentais para a sobrevivência familiar em uma situação de relativo isolamento e precariedade das condições de vida. Há também
diante da posição interseccional dessas mulheres, uma modulação de concepções e práticas que vão além da resistência familiar, pois há uma subjetivação que volta-se para a alteridade, para o outro e para fora. Assim, se manifestam múltiplas relações de solidariedade e reciprocidade nos rincões da campanha gaúcha. Diante do exposto, nós desejamos afirmar que, em um contexto no qual a branquitude visa reforçar a individualidade branca no regime territorial em questão, os saberes e práticas da negritude em resistência positivam um senso de coletividade, enquanto solidariedade, convivência e comunhão existencial conforme a perspectiva do quilombismo de Abdias Nascimento. Portanto, há um outro modo de sentir e pensar o território em construção, próprio da ancestralidade negra e feminina, em um contexto de subalternidade, em que as intersecções e heterarquias reconfiguram as relações com o chão em que se vive e com o espaço com que se ama, ou seja, com o território, apesar de uma multiplicidade de dificuldades encontradas. Obrigado pela atenção, espero que esse trabalho contribua para as nossas reflexões na sessão temática. Modo P, forte axé a todos.